Perfeito. né? É um assunto que a gente não está preparado, que inevitavelmente isso vai acontecer em algum Uhum. momento, e que eu imagino que os adolescentes têm ali um tabu de falar sobre esse assunto com os pais. Você sendo um educador que lida todos os dias com adolescentes, que tem uma linguagem ali bacana, que eu acho que eles sentem em você um cara bacana, um cara em Uhum. que se pode confiar. Você tem essa abordagem por parte dos alunos sobre esse assunto? Muito, né? Como eu disse, eu tenho uma enteada de De 14, 14 que anos. também a conversa é muito, assim, muito aberta, porque quando eu sempre digo assim, o adolescente nunca pode te achar bobo. Então eu chego para uma adolescente, lá minha enteada, e vou falar de droga para ela, falar assim, olha, tem uma droga que começa com M. Aí ela fala assim, tipo, "Mano, que bobo. Ele nem sabe do que tá falando, né? Então ela não me pode ver, ela não pode me ver como alguém que não sabe do que tá falando. Então quando eu chego para os adolescentes, eu falo assim: vocês acham que eu não sei dos rolês que vocês vão? Te oferecem álcool, te oferecem maconha, às vezes te oferece até cocaína, balinha de rave. Ou vocês acham que só vocês são inteligentes, eu sou trouxa. Eu nunca fui adolescente, eu nunca tive em bar. Eu toquei 10 anos na noite, tudo de desgraça que você pensar que tem na noite, eu já fui apresentado. Então, assim, não vem me contar história. Não vem me contar história. Pronto, eu já tô no nível de, né? É, o que que acontece? Vamos supor, o adolescente chega em casa e fala assim: mãe, pai, eu estive numa festa e tinha droga. E desse ir pra frente, o pai já não ouve mais nada. Lá, não importa. Blá, blá, E blá. às vezes o adolescente fala assim: eu tive numa festa, tinha droga, e aí eu fui embora, porque você me ensinou que não. Não, mas dali passou a Já palavra droga, apavorou. apavora, e se usar droga, porque e arrebenta. Então o que que normalmente eu sempre, né, o que que eu oriento sempre? Eu falo assim, ó, a sensação da droga, ela é boa. Porque a gente vê campanha assim, droga, sou contra, não use drogas, tal, droga é ruim, droga é pedra, droga faz mal, droga é horrível, né? Isso deveria funcionar e não ter ninguém usando droga. Mas não funciona. Qual que é a grande questão? Se um dia o adolescente prova e ele se sente bem, porque quem fez a droga fez para a sensação boa, ok? Tudo que vicia dá sensação boa. Aqui a gente pode expandir pro álcool, pro jogo, pra pornografia, que tá sendo uma coisa muito complicada para adolescente. Sim. Eu já peguei casos de adolescentes se masturbando 15 vezes num dia. E não dá para fazer isso sem pornografia. Mas o acesso à pornografia tá absurdo, né? Então é preciso tomar esse cuidado. O dia que eu vou fazer de tudo para ele nunca provar, mas o dia que ele provar e ele se sentir bem, ele fala assim: o William me avisou que eu ia me sentir bem. É a porta de entrada pro vício. Porque se eu falo é ruim, é zoar, e ele fala: que gostoso. Ele vai falar assim: me enganaram. E eu brinco assim, eu falo: ó, eu não vou falar não use droga, não fuma maconha. Porque falar para essa parede e Vai falar para ser um uma. adolescente é a mesma coisa. Eu falo: espera, experimenta com 40 anos, que teu cérebro já está mais preparado para isso aí. Então espera, não precisa fumar hoje. Espera um pouquinho aí, se você quiser, não tem jeito, experimenta com 40 anos para ver o que você acha. Então é uma abordagem direta. Sexualidade é uma coisa que a gente tende a fugir. Ai, chegou o momento de falar Como se fosse coisa errada, né? isso, Pô. isso. Então, quando a gente pensa em tesão, em desejo, em vontade sexual, em atração sexual, não, é igual quando a gente pensa da nossa mãe, né? Mãe não Tem, transa. tem uma tem uma brincadeira, inclusive, que um menininho chegou em casa e falou pro pai, o pai, aí, o que você aprendeu na escola hoje? Ele fala, aprendi como os bebês são feitos, né? Aí ele falou, e aí, como é, que você aprendeu? Ele falou, você namora com a minha mãe, né? E descobri que você namora com a minha mãe e tal. Então, assim, porque é uma coisa que ninguém quer tocar, ninguém quer falar da Que é sexualidade a coisa ali. mais natural da É. vida, né? E assim, tem uma neurocientista que eu vinha falando com a Renata lá fora, que das minhas missões de vida é falar dela para todo mundo, que o mundo precisa conhecer ela, é a Suzana Herculano Rosel. É uma neurocientista brasileira que contou quantos neurônios tem um cérebro humano. Então o mundo, Harvard, Stanford, usa um artigo de uma brasileira
para se orientar quantos neurônios tem. E ela diz o seguinte: o que muda de uma criança para um adolescente? O que muda? A sexualidade é o ponto que muda o comportamento. Então, Tá. por exemplo, você pega uma criança e veste ela de super-herói e anda no shopping, ela acha o máximo. Por que para um adolescente isso queima o filme? Por causa da atração do outro. É, o que o outro vai pensar de mim? Ah, e se eu encontro meu crush Isso. ali? Então tá ligado à sexualidade. Por que a casa já não é um lugar mais legal de se ficar? Porque a casa é o pior ambiente para sexualidade, porque só tem pessoas ali que não tem nenhuma conotação de atração.